Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, estamos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal sobre muitos assuntos importantes relacionados à Bíblia, teologia, história, filosofia, religião e, por que não, no momento, ainda que interativo, de estar com vocês toda semana. E eu agradeço muito a todos vocês que fazem parte aí da família desse canal do Rodrigo Silva Arqueologia. Quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever. Há muita gente que assiste os vídeos aqui, eu fico feliz, há muitas visualizações, milhares por semana, mas muita gente que acompanha não é, por alguma razão, inscrito no canal. É importante você se inscrever. Assim, sempre que eu postar alguma coisa, você será notificado. Desde, é claro, que ative o sininho de notificações. Se você deixar o seu comentário, isso é muito bom para o canal. E também você deveria me seguir lá nas redes sociais do Instagram, tá bom? O endereço é o mesmo, Rodrigo Silva Arqueologia. Tanto lá como aqui no Facebook, é o mesmo endereço, você pode seguir aí, tá certo? Pessoal, eu hoje confesso para vocês, eu vou fazer uma admissão, talvez quase um desabafo, que eu amanheci um pouco angustiado em saber sobre o que eu falaria essa semana. A trend, os assuntos, é claro, o hashtag lá é sempre sobre política e eleições e filosofias políticas, e eu fiquei assim, Senhor, falo sobre política ou não falo sobre política? Sigo as trends ou não sigo? Falo de um outro assunto neutro? Eu devo dizer que eu tenho orado muito nos últimos tempos aí pelo futuro do nosso país. E o meu dilema nessa manhã com relação ao assunto foi justamente por essa razão. Tem muita gente falando sobre política, muitos. Se eu falar, eu vou ser mais um. Eu acho que já está chato. Por outro lado, se eu não falar, eu corro o risco de estar sendo omisso, de estar sendo isentão. Aliás, essa questão de ser isento demais, como alguns dizem, isentão, faz com que a gente que caiu, por ironia da vida, numa situação de figura pública, que você é atacado de todos os lados. Então, há pessoas que ficam felizes com o meu posicionamento, olha, bacana, equilibrado, glória a Deus, muito bom. Outros ficam chateados. Você deveria deixar mais claro qual a sua posição política, você deveria deixar mais claro que você está para o caminho A e não para o caminho B. Outros acham que eu não deveria nem falar o que eu estou falando. Estou decepcionado com você, Rodrigo. Você largou o evangelho para falar sobre isso. Há outros, por outro lado, que ficam decepcionados achando que eu estou do lado de lá. Então, quer dizer, alguns do lado B me acusam de ser do lado A, os do lado A às vezes me acusam de ser do lado B, outro grupo me acusa de ser isento demais, outro grupo me acusa de falar sobre isso. Quer dizer, qualquer coisa que você disser hoje vai ser motivo de polêmica, vai ter um grupo que vai aplaudir, vai ter um grupo que vai dizer que não entendeu, e vai ter um grupo que vai te atacar. Se você escrever na internet assim, Deus é amor, vai ter gente que vai criticar porque você diz que Deus é amor e não que ele é justiça, e assim por diante. Eu fico pensando, se a Bíblia fosse escrita hoje, com a obrigatoriedade do politicamente correto que é exigida hoje, a Bíblia não seria escrita, não sairia do primeiro capítulo do Gênesis. Porque quando Deus disse haja luz, ia haver sempre um grupo reclamando, por que não falou haja luz e haja oxigênio? Não, e também haja luz, haja oxigênio e haja cor. Por que não falou nada da cor? Ah, porque Deus é racista. Porque, sabe? Então, quer dizer, a Bíblia não seria escrita. Mas, em que pese todas essas admissões que eu falei com vocês, é, eu ainda quero admitir também a angústia que eu estou pelo futuro do Brasil e tudo mais. E eu orei a Deus antes de fazer esse vídeo. Falei, Senhor, oriente-me. Que tipo de vídeo eu deveria fazer? E eu confesso que quando eu orei pensando em vocês. O que eu vou colocar nas redes sociais para as pessoas? Porque eu não posso me eximir do fato que, justamente por ser uma figura pública, o meu posicionamento também repercute para o bem ou para o mal. Qualquer coisa que eu falo aí, numa pessoa talvez menos conhecida, é apenas uma gripe. No meu caso, o mesmo espirro vira tuberculose. Eu tenho essa consciência e essa responsabilidade. Então eu falei, Senhor, o que eu vou hoje postar para eles? Aí Deus me colocou uma coisa no coração. Por que você tem que postar para eles? Primeiro poste para si mesmo e deixe-me falar ao seu coração. E o Senhor me impressionou com uma passagem aqui de Daniel, capítulo 2, versículo 21.
E eu senti muito Deus falando comigo nessa passagem e em mais uma ou duas que eu preparei aqui para ler para nós. Não para vocês, para mim e para vocês, para nós. A passagem que Deus colocou no meu coração, de Daniel capítulo 2, versículo 21, é essa aqui. É Ele, está falando do Supremo, do Senhor Todo-Poderoso, é Ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Aí Daniel diz: ó Deus de nossos pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos. Bom, aí diz, e porque fizeste saber este caso ao rei. Essa oração de Daniel falou muito ao meu coração. Eu acho que o Espírito Santo falou comigo através dessa passagem. Em primeiro lugar, Deus falou comigo assim: Rodrigo, acalma. Por mais que vocês sejam ativos aí, se preocupem, quem subir ao poder será porque eu permiti. Eu estabeleço reis, eu removo reis. E é difícil, do lado de cada eternidade, a gente acreditar com sentimento nessas palavras de Deus. Parece que quando o rei que é estabelecido é aquele que eu escolhi, Deus dirigiu. Quando o rei estabelecido não foi aquele que eu escolhi, então Deus não dirigiu. Não. Quer seja Salomão, quer seja Nero, quer seja Davi, o homem segundo o coração de Deus, quer seja Hitler, Deus estabelece reis, remove reis. Seja ele o rei de Jerusalém ou o rei da Babilônia. Seja ele um déspota ou um democrata. Seja ele um homem de princípios ou um farsante. Deus é quem estabelece. Eu sei que falando isso assim, num primeiro momento, e eu admito isso para você, já vou falar que eu admito. Parece que a Bíblia é um livro tão isentão. Parece que a Bíblia é um livro tão apolítico. Parece que a Bíblia é um livro tão comodista. Eu, às vezes, vejo uma pessoa ou outra, quando eu coloco alguma declaração bíblica mais pacifista, como, por exemplo, as famosas passagens de Jesus: se o teu inimigo te obrigar a andar 1 milha, anda 2, se ele te bater numa face, oferece outra. Aliás, eu até postei um vídeo recentemente, se você não assistiu, eu convido a assistir. Por que escolheram Barrabás? Porque Barrabás era ativista. Jesus era pacífico demais. Judas, provavelmente até motivado por uma intenção, entre aspas, nobre, entre aspas, ele provavelmente traiu Jesus com o intuito de que Jesus mostrasse definitivamente seu poder. É lógico, estava predito na Bíblia que um dos discípulos trairiam Jesus, mas não é nesse ponto que eu quero entrar em consideração. Eu quero entrar em consideração das motivações de Judas. O valor que ele recebeu para trair Jesus, 30 moedas de prata, não era muito dinheiro na época. Não era. Não era. Se eu fizer assim, pelo poder de compra hoje, tá? Não estou fazendo uma conversão ao pé da letra, porque isso seria muito complicado. Mas pelo poder de compra hoje, seria como se alguém entregasse o seu amigo por uma questão aí de 5 mil reais, 10 mil reais talvez. Ou seja, não dá para você comprar nem uma moto 0 quilômetro com isso. Eu não sei o preço de uma moto, mas eu suponho que não dê para comprar. Não é muito dinheiro, não. Não é muito. Judas não traiu Jesus especificamente pelas 30 moedas. Ele traiu Jesus porque, poxa, Jesus, acorda! Você tem o poder de ressuscitar mortos, curar enfermos, andar sobre as águas, subjugar demônios, multiplicar pães e peixes. A multidão está do seu lado, gritando, hosana ao filho de Davi. Você tem o povo do seu lado. Vamos entrar, tirar Caifás do poder, tirar os Herodes do poder, vamos tirar Pilatos do poder, vamos tomar o trono, vamos invadir Roma, vamos conquistar Jerusalém e o mundo. O céu é o nosso limite. Ah, e não esqueça, 2 discípulos ainda pediram, né? Quando o senhor estiver lá sentado,
Deixa que um fique à sua direita, outro à sua esquerda. Pedido esse que foi reforçado até pela mãe deles. Né? Uma mãe de dois dos discípulos chegaram: Senhor, manda que um meu filho fique à sua direita e outro à esquerda. Jesus falou assim: olha, vocês não estão entendendo nada. E quando eu pego essas falas de Jesus, realmente elas parecem muito pacíficas. Daí o que eu estava comentando no início, algumas pessoas escreverem na rede social, reagirem: Rodrigo, mas se não houvesse os protestos, os tiranos não seriam tirados do poder, se não houvesse a resistência, Hitler não sairia do poder, se não houvesse a batalha, os ditadores estavam aí, se não houvesse a luta de classes, os brancos capitalistas está até hoje dominando o preto, o trabalhador e o escravo e tudo mais, e tem que ter luta, 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 vamos lá, vamos à luta, companheiros. Só que não é essa a filosofia que eu encontro na Bíblia. Eu entendo, repito, eu entendo que, por um lado, parece muito cômodo você falar assim: deixe Deus agir. Eu sei, é complicado isso do ponto de vista histórico, principalmente quando eu leio sobre a queda da Bastilha, quando eu leio sobre a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, mas, por outro lado, eu tenho que ser coerente. Eu não encontro na Bíblia essa paixão tão grande pelo ativismo social, eu não encontro. Eu sei que os teólogos da libertação transformaram todos os profetas do 8º século a.C. em líderes sindicais. Amós, Obadias, depois veio Isaías, Ezequiel no 7º século, todos esses agora, 6º século, todos esses agora são ativistas sociais. Mas não é bem isso, não. Se você olhar, mesmo que o profeta chegasse para o rei e falasse, gritasse frases de ordem, em primeiro lugar, o profeta era usado pelo Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, ele também falava da justiça social, isso é verdade, ele falava da viúva, ele falava do pobre, mas o cerne da pregação era o arrependimento e a volta a Deus. Isto fora o fato que a gente tem que tomar cuidado com algumas comparações, porque, por exemplo, quem vivia sob uma teocracia israelita ou judaica, para falar da divisão do reino, é diferente, socialmente falando, de quem vive numa democracia americana, de democratas e republicanos, ou de uma democracia brasileira de direita, esquerda e centrão. São realidades diferentes. Então, mesmo que nós as comparemos, e podemos compará-las, temos que tomar muito cuidado com o erro de anacronismo, que é trocar 6 por meia dúzia, como se fosse a mesma coisa, e não é. Então, de qualquer maneira, ainda vale que a Bíblia parece um livro um pouco acomodado. Eu não vejo na Bíblia nenhum momento em que os escravos são convocados a entrarem no ativismo anti-escravocrata, não. O conselho bíblico é que o escravo se submeta ao seu senhor, o trate bem. E então? Bom, a filosofia bíblica que marca aqui é a seguinte: o servo de Deus, seja ele do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos nossos tempos, ele não pode ser uma pessoa pacata no sentido de não fazer nada. Ele tem que fazer. Como? Pela prática de boas obras. É o que está lá em Tiago, né? Tiago deixa isso de maneira bem clara, e muitas pessoas até não entendem bem o texto de Tiago, mas Tiago falou que a gente deveria buscar a sabedoria que vem lá do alto, e Tiago fala, inclusive, sobre a importância das boas obras. Tiago fala justamente o seguinte: mostre-me a sua fé sem obras, e eu vou mostrar para você que ela não faz sentido. Olha aqui como é que ele diz, olha, Tiago capítulo 2, versículo 14. Mas, irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se uma irmã ou uma irmã tiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês disser, vá em paz, tratem de aquecer e alimentar-se bem, mas se não lhes der o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Em momento algum, Tiago conclamou as pessoas a fazerem agora vamos quebrar tudo, vamos partir para cima dos ricos. Não. Como é que eu vou protestar contra a miséria praticando a caridade?
Como é que eu vou protestar contra a injusta estratigrafia social? Bom, tratando bem a todos. Olha o que ele diz aqui, olha. Quem de vocês é sábio e inteligente? Estou lendo agora Tiago 3, verso 13. Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a boa conduta. É essa que é a receita do cristão. Então, ao você votar nas próximas eleições, vote por princípios bíblicos. Eu até falei em um vídeo também sobre isso, em quem devemos votar. Mas esse ativismo, às vezes, ele me preocupa. Eu digo em exagero. Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargura e sentimento de rivalidade, olha bem, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Porque onde há inveja e rivalidade, aí há confusão de toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Lembra a oração de São Francisco de Assis? Os que são católicos aí que estão me assistindo? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Amor genuíno, não amor agressivo. Não amor apenas para os que são do meu partido ou do meu pensamento. Eu sei, é quase impossível colocar isso aqui em prática. Mas é isso que vai me dar a confirmação e a segurança de que no final das contas eu devo agir com prudência, dentro dos critérios cristãos, não queimando pneus em via pública, não com ordens de protesto e punho erguido, e agora vamos quebrar tudo, vamos botar para quebrar. Não é assim. Eu devo agir conforme os critérios bíblicos e confiar. Porque ele é que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Sabe, eu fico preocupado porque é interessante, né? Vocês veem, eu ainda estou preocupado, mesmo recebendo essas mensagens de Deus. Olha o ato falho aqui. Eu fico preocupado porque eu confesso perante vocês, eu estou preocupado, eu estou orando ao meu Senhor e o que vocês estão ouvindo aqui é um áudio, um desabafo de um crente duelando com a sua fé. Eu luto, no bom sentido da palavra, com o Espírito Santo em oração. Eu também falo com Deus, mas Senhor, mas Senhor. E ele, calma, Rodrigo, calma. Ele tem paciência comigo, como teve com Jacó, como teve com Jó, que tantas vezes falou assim, olha, coloque ele na minha frente, eu vou mostrar que ele está errado. E ele me mostra de novo a passagem de Daniel. Eu vou revelar a sabedoria aos sábios, a sabedoria que vem do alto. Porque eu confesso, irmãos, que às vezes eu fico vendo alguns jovens dessa nova geração, eles estão sendo tão contaminados por algumas filosofias perigosíssimas. E eu falo, eles não estão percebendo. E quando eu olho o espectro, não somente os jovens, mesmo professores, influenciadores, gente da igreja. Num resumo bem rápido, assim, da história do cristianismo nos últimos anos, o que aconteceu? Houve uma geração de cristãos, que ainda estão me assistindo, que vieram de um ambiente onde a igreja proibia muita coisa. Jovem cristão não fazia isso, não assistia aquilo, não ouvia aquele tipo de música, não usava aquele tipo de roupa. Não... É uma igreja até legalista demais. Eu não estou falando só da Adventista, não. A Assembleia de Deus era assim, a Batista era assim, o catolicismo era assim. O padre poderia excomungar uma pessoa. Pense você católico aí, dos mais antigos, o povo morria de medo de uma excomunhão do padre. O padre não deixava, por exemplo, um casal que não fosse casado comungar na igreja. A ideia dos 7 sacramentos era um catolicismo muito duro. Aí veio o Concílio Vaticano II dos anos 60 e colocou um catolicismo mais aberto.
As igrejas evangélicas também eram duras. Quem é da Assembleia de Deus antiga, o pessoal brinca Assembleia do Cabelão, Igreja Deus é Amor, né? Rígida. O Adventismo também, uma série de coisas. Esse comportamento um tanto legalista, ou muito legalista, causou um trauma naquela geração. Aquela geração cresceu e, de certa forma, se rebelou contra a criação que eles tiveram. Só que nesse espectro do pêndulo, foi-se de um extremo para outro extremo. Você tinha um extremo do legalismo, em detrimento à graça, e hoje nós estamos no extremo da graça, em detrimento à lei. Se antes o importante era guardar os 10 mandamentos, guardar os usos e costumes, e aí crer em Deus, hoje o desequilíbrio está, o importante é crer em Deus. As outras coisas, se der tempo, você faz. E essa geração que criou essa religião mais light, mais soft, para vencer o trauma da infância de uma religião muito castradora, essa geração agora virou pai e mãe. Eles estão com filhos tão soltos que muitos deles chegam para mim e falam assim: que saudade da igreja do meu tempo, onde a gente sabia o que era crente e o que não era crente. Hoje está tudo misturado. Que saudade da igreja do meu tempo. Ou seja, no passado, nós não fazíamos certas coisas e nem sabíamos o motivo, só sabia que não podia fazer. Hoje pode-se fazer tudo e a gente não sabe mais como voltar atrás. Give me that old time religion. Dê-me daquela antiga religião. It is good enough for me. Ela era boa o bastante para mim. Ela é boa o bastante para mim. Quem conhece música gospel em inglês sabe que canção é essa que eu me referi agora. E então? Eu sei que há muitos cristãos na internet preocupados com a possibilidade de fechamento das igrejas. A possibilidade é real. Mesmo porque quem estuda as profecias sabe que quando o anticristo vier, ele vai propor uma nova perseguição aos cristãos. Agora, em que pese a possibilidade futura desse temor se concretizar, de igrejas serem fechadas, deixe-me dizer a esses bons irmãos e irmãs que estão preocupados com isso, que eu, Rodrigo, posso estar errado. Mas, a priori, eu não vejo no horizonte, pelo menos por enquanto, nenhuma ameaça de fechamento das igrejas. Como não, Rodrigo? Olha o que está acontecendo. Não, eu vou explicar a você por quê. Eu não acho que o diabo queira as igrejas fechadas. Se ele fizesse isso, fechar as igrejas por meio de um decreto, o diabo estaria dando um tiro no pé. Normalmente, quando um grupo recebe qualquer pressão externa de cercear a sua liberdade, ou impedir a liberdade, ou tornar ilegal a sua prática, esse grupo, via de regra, tende a ficar mais comprometido com a sua identidade. Isso ao longo da história de modo geral. Qualquer grupo, quando ele é cerceado, quando ele é proibido, quando ele é perseguido, ele tende a segurar ainda mais os seus valores, a sua política, a sua identidade e, se preciso for, até sofrer martírio por aquilo que eles acreditam. Foi assim com vários grupos ao longo da história. Agora, você quer de fato exterminar aquele grupo? Não os persiga. Faça como o pescador no rio. Dá corda para o peixe. Deixa ele nadar até ficar cansado. Deixa ele pensar que está livre. Deixa ele correr à vontade. Quando ele estiver bem cansado, você vai poder puxar a corda, o anzol ali, o nylon, e o peixe vai vir sem muita resistência. Por isso que eu acho que hoje não estou convencido de que o diabo queira fechar as igrejas. Ele quer as igrejas bem abertas e em pleno funcionamento, porém completamente irrelevantes para a sociedade. É isso que é a minha preocupação. Minha preocupação não é com a igreja sendo fechada, porque o dia que ela for fechada, os fiéis vão ficar firmes pela verdade. O meu medo é a igreja continuar aberta, mas completamente descompromissada com o evangelho, completamente irrelevante para a sociedade. E quando se fala de uma igreja relevante, por favor, não me venham aqueles teólogos liberais, tem muito teólogo de almanaque agora e líder que acha que a igreja relevante é uma igreja mais aberta, mais moderna, mais solta, mais light para os jovens, uma igreja menos proibitiva.
Deixe-me dizer para você uma coisa. Se uma igreja sem critérios fosse a solução, a Europa não estaria tão descristianizada. Sim, porque a religião na Europa é o sonho de consumo de muito pastor, muito líder no Brasil e muito padre também. É uma igreja que não proíbe nada, os jovens podem fazer o que quiser. Na igreja na Europa é normal o camarada fumar maconha e tocar na frente da igreja, porque não tem problema nenhum, todo mundo respeita. Eu sei de casos de muitas igrejas na Europa, não todas, mas muitas igrejas na Europa, tanto da igreja adventista quanto colegas de outros ministérios, que falam, olha, igreja que nem um pouco mais conservadora são dos imigrantes, mas a do europeu mesmo, você vai lá, pode tudo, e ai de você se falar alguma coisa contra. Eu já vi casos de pastor fazendo chá de panela porque um casal de namorados resolveu morar juntos. Eles não queriam casar, então fizeram um chá de panela, todo feliz e tal, lá, todo feliz festejando e fizeram uma oração. Então, quer dizer, a Europa é uma igreja onde o jovem não tem problema nenhum para ser jovem dentro da igreja, porque pode-se tudo. E mesmo assim, é o continente que mais perde membros, que as igrejas mais perdem membros ano após ano. São dezenas de milhares de jovens saindo, todo ano. Todas as igrejas, católicas, protestantes, evangélicas, adventistas, todas. Então, não queira importar o que não está dando certo lá fora, aqui para dentro. Então, repito, a minha preocupação não são igrejas fechadas, são igrejas abertas, porém irrelevantes. Eu sei que nós devemos preocupar com as questões sociais, é claro, eu tenho isso aqui bem claro na minha cabeça, só que, por outro lado, eu tenho claro também na minha cabeça que nós devemos deixar bem estabelecido qual é a nossa prioridade. Isso aqui que é a questão, a nossa prioridade. Veja bem, quando os apóstolos começaram a pregar e a levar o evangelho para todo lado, houve um grande problema na igreja, que era a questão das viúvas dos gregos que não estavam se sentindo abastecidas pela igreja. Aí o que Paulo e os outros falaram? Olha, não é correto a gente deixar... isso aqui está no livro de Atos, depois eu posso ler a passagem que estou folheando aqui para vocês. Não é correto nós deixarmos agora de pregar a palavra para cuidar da mesa. Vamos instituir alguns irmãos para fazerem isso. Se fosse hoje, todo mundo estaria execrando os apóstolos. Então, eu termino essa minha fala aqui dizendo uma coisa para vocês. João estava na ilha de Patmos, preso, de acordo com ele, pelo ministério de Jesus. Olha, isso aqui, pela palavra de Jesus, isso aqui é o verdadeiro ativismo cristão. João não fez nenhum ato contra Roma, não conclamou as pessoas a irem atacar Domiciano, que era o imperador da sua época, não ficou gritando, vociferando por aqui e por lá contra A ou B, mas quando veio um decreto do imperador para que o imperador fosse adorado em vida, João resistiu. Falou assim, pode me matar, mas eu não vou fazer isso. E por isso ele foi para a ilha de Patmos, como diz o Apocalipse, capítulo 1, quando ele fala, revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo ao seu servo João, deu a conhecer todas essas coisas. E João fala, eu sou aquele, verso 9, companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Eu estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma voz forte como trombeta, dizendo, escreve num livro que você vê, e mande às 7 igrejas da Ásia. Então nós temos um compromisso profético de comunicar para as pessoas a mensagem. Por isso que eu estou aqui através das redes sociais, dos livros, dos cursos que eu dou, das aulas que eu ministro, tudo tentando pregar isso aqui. E fala, e o que você vê, mande e escreva às 7 igrejas, que era o distrito, a paróquia que João cuidava, as 7 igrejas da Ásia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes longas, cingido à altura do peito por um cinto de ouro. Olha, candelabros. Eu tenho aqui uma réplica do candelabro que ficava no templo de Jerusalém,
e no tabernáculo, quando o povo vagueava pelo deserto. É verdade que o original era feito de ouro maciço, não era essa cor prata, e havia 7 chamas. No Antigo Testamento, essa era a única fonte de luz que havia dentro do santuário. E curioso que, embora o santuário do lado de fora era feito de panos, dentro ele era revestido de ouro. De modo que, quando as chamas eram acendidas aqui, 7, isso aqui brilhava, reluzia no ouro, e quem estava aqui de fora via que o santuário estava com uma luz acesa, permanente. Isso aqui tinha que ser constantemente mantido, o óleo que ficava aqui para manter as lamparinas acesas. Porque havia um significado duplo nisso aqui. Isso significava o Espírito Santo e, ao mesmo tempo, o povo de Deus brilhando. No Apocalipse, tudo que estava no santuário, aqui de maneira em miniatura, é visto de maneira ampliada. Por exemplo, aqui no santuário havia uma pia de bronze com água. No santuário celestial, você tem um mar de vidro. Aqui você tinha a Arca da Aliança com 2 querubins de ouro representando o trono de Deus. No céu você tem o próprio trono de Deus com 4 seres viventes. Aqui você tinha o candelabro, a menorá com 7 chamas. No céu você tem os 7 Espíritos de Deus. E no começo João vê, em vez de um candelabro como esse com 7 braços, ele vê 7 castiçais separados. E o próprio Jesus explica para João: esses candelabros que você está vendo são as 7 igrejas. E o fato de eu estar andando entre os 7 candelabros é que eu estou andando pelas 7 igrejas. E em que sentido Deus anda pelas igrejas? Essa expressão na Bíblia, andar por ou passear por, significa juízo. Jesus está olhando as igrejas. Como no livro de Ezequiel fala assim, sela as pessoas, sela, começa selando quem são os servos de Deus e quem não são, dentro do templo, dentro da cidade de Jerusalém. Deus caminhava pelo jardim na viração do dia para ver o que estava acontecendo quando Adão e Eva haviam pecado. Caminhar por. Jesus falou de Jerusalém, Jerusalém, se você soubesse que esse é o tempo da sua visitação. Jesus está visitando as igrejas. E João ficou preocupado, porque João estava em Pátimo e as igrejas estavam sendo atacadas por heresias. Depois você pode estudar um pouquinho sobre o gnosticismo, uma heresia do final do 1º século que estava dominando as igrejas cristãs. Estavam negando a divindade de Jesus, estavam negando que Jesus veio em carne, estavam negando o plano salvífico, estavam negando a afirmação dos apóstolos. A parousia, a volta de Jesus, já estava muito demorada e Jesus não voltava. E os apóstolos estavam aos poucos morrendo. Aqueles que conviveram com Jesus pessoalmente estavam morrendo. Já tinha nascido uma outra geração de cristãos que não conheciam Jesus. E o último, praticamente, que ficou vivo ainda, já idoso, com a sua memória de Jesus, era João. E o próprio João pensava, Senhor, por que o Senhor ainda não voltou? A nova geração aí não acompanhou o que nós passamos. E você sabe que existe um estudo que mostra que depois que a primeira geração de crentes morre, as gerações que começam a vir depois, que não conviveram com aquelas dificuldades, começam a perder os valores. Que é um exemplo que eu vou dar para vocês. Muitos jovens israelenses hoje, já não têm aquela mesma emoção quando se fala do Holocausto da Segunda Guerra Mundial, porque eles viveram 70 anos depois daquilo. Os velhinhos que sobreviveram ao Holocausto hoje já estão morrendo, cada vez está diminuindo o número deles. Então hoje, eu sei porque eu já conversei com israelenses lá, um jovem israelense hoje sofre muito mais pela morte de um soldado numa guerra contra a Síria do que por um velhinho de 90 anos que tem a tatuagem dos nazistas aqui no braço dele. O Museu do Yad Vashem hoje emociona muito mais pessoas de 50 anos do que jovens de 16. Perde-se a convivência e João estava nisso. Eles não viram o Senhor crucificado, eles não viram os milagres de Cristo. Tem outras ideias agora filosóficas vindas do mundo grego que estão atraindo mais os jovens da igreja. Isso na época de João, tá? E eu estou preocupado, e eu estou aqui em Patmos, preso. O que eu faço? E quando eu voltar, será que eu vou voltar com vida? Será que vai sobrar alguma igreja, Senhor? E Deus falou para João a mesma coisa que o Espírito Santo me falou dessa manhã. Calma. Eu ando no meio dos 7 candelabros.
Os 7 candelabros são as igrejas que você deixou lá. E João, olha o que mais que Jesus fala aqui no Apocalipse. Eu quero ler esse texto, eu não quero simplesmente mencioná-lo. Jesus fala o seguinte, olha, não tenha medo. Apocalipse capítulo 1, verso 17, última parte. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Eu estive morto, eis que estou vivo, para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, porque ele viu 7 estrelas também aqui, que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros, as 7 igrejas. Então as mesmas chamas que saíam aqui, que pareciam com estrelas, elas agora são apanhadas por Jesus e estão na mão de Jesus, na mão direita de Jesus. Quer dizer, eu seguro, eu cuido, eu preservo. Meus queridos, oremos, jejuemos, confessemos os nossos pecados a Deus, isso é muito importante. Oremos com fé, porque Deus pode atender. Mas fiquemos com fidelidade, mesmo que Ele resolver não atender. Ele vai cuidar do Brasil. Ele vai cuidar da sua igreja. O Espírito Santo falou para João na ilha de Patmos, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. O Senhor falou para Daniel, eu sou aquele que remove reis e estabelece reis. Seja o rei Salomão, seja o rei Herodes. Não tenha medo. E no século 21, Deus de novo fala isso para mim e para você. Não tenha medo. Creia. Seja um cristão ativo, mas cuidado para não transformar o comportamento de um cristão ativo num ativismo cristão. Cristão ativo não é ativismo cristão. Entenderam? As coisas parecem iguais, mas não são. A igreja tem sim que cuidar dos órfãos, das viúvas, das questões sociais, políticas, mas estão vendo esses livros aqui atrás que eu ainda não terminei de arrumar tudo, estão uma bagunça o resto da biblioteca? Se o livro certo estiver na prateleira errada, eu vou demorar uma eternidade para encontrá-lo. Então coloque os assuntos na prateleira certa e saiba que nós estamos aqui para pregar especialmente as 3 mensagens angélicas que estão em Apocalipse capítulo 14. Quais são? Leia lá e estude. Vai fazer bem a você. E não se esqueça, Deus está conosco. Não tenhamos medo. Ele é o primeiro e é o último. Louvado seja o Senhor. Um abraço.